No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito das corretoras de valores imobiliários, ou também chamadas de corretoras de investimento. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito das corretoras de valores imobiliários, corretoras de investimento que a cada dia surge uma nova e com uma proposta também diferente. E próximo do vídeo anterior que foi falado a respeito dos bancos digitais, existe também aquela mesma disputa das corretoras. As corretoras surgiram com um objetivo específico. A diferença entre uma corretora e um banco, por exemplo, convencional, é que os bancos trabalham com algumas formas diferentes que a corretora não traz. O objetivo, em primeiro lugar, de uma corretora é simplesmente facilitar e intermediar o caminho entre o investidor e os investimentos. Enquanto muitas vezes você investe pelo banco, as formas e a quantidade de investimentos que o banco pode chegar a te oferecer são totalmente diferentes e restritas apenas aos investimentos do próprio banco. Por exemplo, se você investe em um banco, o banco vai te oferecer um CDB apenas dele, algumas aplicações de renda fixa, mas que são exclusivamente só do banco e que não vão te oferecer um retorno tão interessante assim. E quando você abre uma conta em uma corretora, você tem uma diversificação. Às vezes você pode investir em mais de uma empresa, em mais de um banco. Você tem vários papéis e vários tipos de investimento diferentes, o que te permite diversificar. Para abrir uma conta em uma corretora, o custo é zero. Você também não tem custo simplesmente por ter uma conta aberta na corretora, o que não acontece em um banco. Geralmente o banco ele cobra uma taxa, pacote de tarifas para você manter uma conta corrente. E todos os bancos cobram essa taxa, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mas enfim, é um custo que você tem fixo ali por ter uma conta corrente. E um banco convencional, é claro. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre 4 coisas que você deve sempre analisar, principalmente você que pensa em investir ou está começando a procurar entender um pouco melhor a respeito dos investimentos, deve procurar entender um pouco melhor antes simplesmente de abrir uma conta em uma corretora. Existem alguns detalhes que você deve analisar, deve observar e sempre comparar também, sempre procurar aquela que vai te atender melhor às necessidades e que te dê um custo menor. Geralmente quando vamos criar uma conta em uma corretora, independente de qual seja, existe um preenchimento de um formulário, que é o que eles chamam de análise do perfil de investidor, ou também chamado de suitability, igual eles falam no mercado financeiro, que nada é mais que a mesma coisa, é eles detectarem o seu perfil de investimento e assim adequar a plataforma mais próximo daquilo que você tanto deseja. Existem 3 tipos conhecidos de investidor. Existe o investidor conservador, que é aquele que procura investir, quer ver o seu dinheiro trabalhando, mas sempre priorizando a segurança dos seus investimentos. Então são aquelas pessoas que geralmente pensam só em investir a maioria das suas reservas em renda fixa ou em investimentos como CDB, até mesmo a poupança, né, que hoje em dia é um dos que menos rende e é um que tem a rentabilidade menos atrativa de todos os investimentos. Tem pessoas que até dizem que uma poupança não é um investimento e realmente não dá para considerar ela como um simples investimento. Existe também os investidores sofisticados, que é um investidor que também preza pela segurança e pela garantia de que ele não vai perder em nada, mas também que se disponibiliza a correr certos riscos quando chega a investir em renda variável, a investir em commodities, em ouro, em outras formas de investimento ou até mesmo em criptomoedas, que é uma tendência também que está surgindo aí dia após dia, que é o investimento em moedas digitais. E existe também aquele investidor agressivo que muitas vezes está disposto a correr riscos a curto prazo e de forma extrema para conseguir um bom desempenho, um alto retorno. E é claro, né, as pessoas que estão sujeitas a esse tipo de investimento, esse tipo de perfil, está ciente de que o seu dinheiro pode muitas vezes multiplicar em curto prazo, mas também pode simplesmente sumir do mapa. Uma coisa que também é importante de lembrar é que uma corretora de investimentos, ela não tem a mesma garantia que os bancos convencionais têm, simplesmente por você ter uma conta corrente, que é protegida pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Quando você tem uma conta aberta na corretora, geralmente você tem que ter um objetivo específico. Por exemplo, eu vou abrir uma conta na corretora que não é uma conta corrente, é apenas uma conta e é autorizada pela CVM, tanto pelo Banco Central, a proporcionar essa conta para os seus clientes, mas com objetivo específico. Se você abre uma conta, você simplesmente vai abrir, vai transferir o seu dinheiro para a conta da corretora e vai aplicar. Então o primeiro passo que você deve fazer antes simplesmente de começar a investir, o primeiro deles é definir qual é o seu objetivo ao abrir uma conta na corretora, que tipos de investimento você procura dentro de uma corretora e qual prazo, por exemplo, se eu quero investimentos a curto e longo prazo, e também conhecer o seu próprio perfil de investidor. Outra coisa que também é importante é você sempre verificar a segurança, se essa corretora, como por exemplo existem várias aí e cada dia surge uma diferente, mas sem garantia nenhuma
que muitas vezes se chama de corretora e nem corretora não é regularizada pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários do Brasil, e nem pelo Bacen, e as pessoas tomam golpe. É comum e se torna cada vez mais comum a gente olhar no jornal e nas TVs, pessoas tomando golpes de pirâmides financeiras e empresas, né, falsas empresas de investimento que vêm com a proposta de que vão te dar um alto retorno mensal, que vão te dar um retorno de sei quantos mil% ao mês, ao ano, se você investir. Isso aí geralmente é uma furada das maiores que existe, é um dos pontos a tomar cuidado. Primeiro, sempre que você for procurar abrir conta em uma corretora, você deve procurar no site da CVM se essa empresa que você quer abrir conta está listada, pois se ela estiver listada, ela vai estar 100% regularizada e vai estar liberada a operar no Brasil, é claro. Terceiro ponto que também é interessante de se observar e de analisar é a questão também do fundo de garantia. O FGC, ele dá uma garantia ao consumidor, ao cliente que tem uma conta bancária, por exemplo, aberta, ou que tem um investimento especificamente em CDBs, LCI e LCAs, que são lastros de créditos imobiliários e lastros de créditos do agronegócio, da agropecuária. Geralmente esses investidores, eles têm a proteção do FGC. Se não me engano, o limite é de investimentos de até 250 mil reais. Se acontecer algo, por exemplo, de um banco falir ou chegar a quebrar, né, vamos dizer assim, você tem essa garantia. No caso das corretoras, enquanto seu dinheiro estiver parado na corretora, você não tem essa garantia. Então, se uma corretora, por exemplo, sumir com seu dinheiro enquanto ele está parado ali, você não tem essa garantia, a não ser que o seu dinheiro esteja investido em um CDB e o investimento que tem essa garantia feita pelo FGC. A partir do momento que seu dinheiro está investido, mesmo que seja pela corretora, você tem garantia. Se não, você não tem essa garantia. Então é algo que vocês têm que tomar muito cuidado ao abrir conta em corretora. E o quarto, que também deve ser analisado, é a questão dos custos. Como sabemos, para uma empresa prestar esse serviço de corretagem ou um banco também, independente se digital ou não, tudo exige um custo operacional. Então os bancos vão ter que te cobrar de alguma forma alguma tarifa, ou vão ter que tirar de outras formas a sua renda também, né, os seus lucros, para que eles custeiem os seus custos. Quando se vai abrir uma conta em uma corretora, é claro que você também não pode deixar de analisar. Por exemplo, alguns bancos cobram e outros também deixam isento as taxas que são cobradas. Quando você abre simplesmente uma conta em uma corretora, você não tem cobrança nenhuma. Quando você vai fazer uma operação, muitas vezes é cobrada. Por exemplo, na conta do Modal Mais, que é um banco, uma corretora também, é um banco que se tornou uma corretora, da mesma forma que o Banco Inter, que também era um banco que se transformou em uma corretora. Se você for fazer transferências como TED, se não me engano, dá para fazer até Pix também entre essas plataformas, você não tem nenhum custo por isso, tanto para transferir para a corretora quanto para transferir da corretora para outro banco. Você não tem nenhum custo. Mas no momento de investir, quando se vai investir, por exemplo, pelo Modal Mais em uma aplicação do mercado variável, como uma compra ou venda de ações, independente da quantidade que seja, se é por lote ou fracionada, você tem um custo fixo por operação de R$ 1,99. Enquanto se for comparar com o Banco Inter, você tem totalmente isenta tanto a taxa de corretagem, que seria a taxa pela operação que a corretora faz. Igual eu comentei, a corretora, o principal objetivo dela é exatamente fazer o trabalho por você. Ela faz a intermediação, ela compra, vai lá no Bovespa, compra aquela quantidade que você solicitou através de uma ordem de compra ou de venda e faz a transferência, e depois você recebe o dinheiro na conta da corretora. Muitas vezes é cobrado uma taxa de corretagem. No caso da Modal Mais, quando você faz uma compra ou uma venda, independente se for uma única ação ou se for 1 milhão de ações, você vai pagar uma taxa por operação, uma taxa fixa, que geralmente fica aí entre 1,99. Em relação a outras plataformas também de corretagem, como a Rico, também dependendo do tipo de operação que você vai fazer, você vai ter uma taxa aplicada também sobre essa operação. Mas operações mais básicas, como uma compra, uma venda, muitas vezes fica isenta dessas taxas de corretagem, mas é algo que você tem que analisar quando você for fazer a abertura. A única delas que fica um pouco além e que não cobram nenhum tipo de taxa e que realmente eles fazem jus ao nome de gratuidade é o Banco Inter. E antes de alguém também chegar e falar para mim que eu tô puxando o saco de uma corretora ou de um banco, lembrando que eu não tô recebendo nada para falar e nem comparar essas corretoras. Eu não tenho nenhum tipo de patrocínio nem nada relacionado a elas. Eu falo por experiência, pois eu conheço a plataforma Rico, conheço também a Modal e também tenho conhecimento na Banco Inter, que é uma das que eu conheço e que eu tenho mais tempo e intimidade, que eu invisto também. E eu até gosto, eu acho bem intuitiva a plataforma. Como o Banco Inter, ele é uma conta corrente, também é uma corretora ao mesmo tempo, existe a integração das duas contas, ou você usa separado apenas corrente, ou você faz o investimento e usa também só a parte da corretora. Então para quem está iniciando, eu até digo que para quem está iniciando de imediato, começando a investir, quer começar a investir em investimentos pequenos, como CDB e renda fixa, o Banco Inter, ele é bem fácil e ele é bem, eu diria, didático para você
você investir. Sinceramente eu até gosto também, mas existem outras plataformas que também são boas, que tem taxa zero de corretagem para muitas operações, principalmente para o básico, que é para quem está aprendendo, como a Clear também. A Clear também é uma boa plataforma. Como desvantagem, eu diria que quem fica um pouco mais atrás é só a Modal e a Easy. A Easy Invest, que agora também faz parte do Nubank, e que em breve vai ser uma plataforma também que vai ter várias taxas zero de operações, principalmente para o mercado variável, né, para fundos imobiliários, quanto para operações de compra e venda de ações. O Easy Invest foi comprado pelo Nubank e em breve o Nubank deve vincular isso à sua conta, que também já está aí presente na vida de muitas pessoas. O Nubank ele é um dos bancos que tem uma maior quantidade de clientes no ramo de bancos digitais, né, de fintechs, como é chamado. Então, se eu fosse fazer uma indicação minha para quem está começando a investir, eu diria que começar pelo Banco Inter ou provavelmente pela Clear seria mais vantajoso. Não dizendo que as outras corretoras são ruins, mas eu diria que compensa mais, vale mais a pena do ponto de vista, se for analisar certinho, as outras corretoras como a Modal Mais, Clear, XP Investimentos ou até mesmo a BTG são plataformas que oferecem uma estrutura também gigantesca de investimento, mas que se torna mais viável para quem tem um fluxo muito grande de dinheiro para estar investindo. É para quem faz muitas operações, é para quem tem valores altos girando ali de capital. Para quem está iniciando, eu acredito que mais econômico, né, ao ponto de vista de taxas cobradas, seria mesmo a Clear e o Banco Inter. E se você tem muito capital e a questão de pagar umas taxas aqui ou outra lá não te impede de usar, tem as outras opções também. Antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no canal, você que gosta desse tipo de conteúdo, quer estar sempre aprendendo algo relacionado a finanças pessoais, economia, investimentos e etc, que você se inscreva no canal, que você ative as suas notificações e se puder, se for possível também compartilhar, que você vai estar ajudando a gente também de alguma forma. Até qualquer momento, pessoal.